Olá pessoal, dando continuidade às nossas posições de checkmate em um lance, partidas de jogadores na internet. Detalhes, são partidas standard com tempo padrão, não são blitz, então tem um pouquinho mais de pensamento e são do Free Internet Chess Server. Então, começando aí com a primeira posição, brancas jogam e dão mate em 1, torre H8, padrão aí de duas peças pesadas, duas torres, em duas colunas contíguas. A gente vê isso com dama e torre também. Brancas jogam e ganham, dama por H7, checkmate apoiada pela torre em C7. E essa posição, pessoal. Lembrando que você sempre pode pausar o vídeo para ter mais tempo para observar todos os detalhes da posição. Dama por D6, checkmate. Olha só que beleza a invasão aqui no coração da posição do adversário. Brancas jogam e ganham. Aqui, gente, olha só, o lance anterior tinha sido A6, né? Olha só, veio dama C7, dama D3, montando a bateria, para quem ainda não tinha percebido. A6 não percebeu, e aí dama H7 acontece. Muito bem, brancas jogam e ganham. Dama E8, olha o papel da torre em E1, aí segurando a dama branca. Brancas jogam e ganham, mate em 1. Esse aqui é um checkmate que tem um nome que agora me foge à memória, mas a característica é o seguinte: isso não é tão raro de acontecer. Claro que não é comum, mas acontece. Essa posição é um exemplo disso. Quando o rei de um dos lados está cercado por duas peças, podia ser um bispo e uma torre. Bom, bispo não, porque eventualmente ia conseguir tapar a casa à frente do rei. Tem que ser por duas torres mesmo. A gente tem a possibilidade desse padrão de checkmate. Isso aqui tem um nome em francês que agora me fugiu, mas é um padrão bem interessante. Já livros do século XIX já traziam esse padrão de checkmate. Brancas jogam e ganham, mate em 1. É um mate bem legal. Bispo C7. Olha só, e tem que ser o bispo, né, gente? Porque se fosse a dama, ela tem um papel aqui de segurar a casa A7. Então ela não pode dar esse checkmate porque o rei escaparia. E essa barreira aqui, ó, intransponível para o rei das negras, com os dois peões lado a lado, controlando todas essas casas aqui. Olha aí, posição de final de jogo, branca coroou, e agora o checkmate é com dama de G para E7. Vejam só o alcance que todas essas peças têm. E a rede de mate, né? Esse bispo aqui é fundamental, porque protege aí essa casa de fuga aqui. Certo? Sem ele não teria o checkmate. Brancas jogam e dão checkmate com dama G7, apoiadas pelo cavalo em E6. Padrão em G7, pessoal, é meio que recorrente. Acontece em muitas partidas. Às vezes tem um peão apoiando em H6 ou F6. Em geral, depois do adversário ter tido o roque aberto, ou porque ele mesmo avançou os peões, ou porque as brancas fizeram algum sacrifício. Então esse padrão aqui, checkmate em G7, é bem recorrente, bem comum. Brancas jogam e ganham. Bom, pessoal, esse padrão aí é bem bonito. Olha aí, ó. As duas diagonais, o bispo recua para D3, o rei das negras não tem para onde fugir, o peão faz um papel vital controlando a casa G5 e o próprio peão E6 impedindo a fuga do rei. Aqui, gente, padrão de checkmate com rei e torre.
torre A8 e o rei em oposição deixa as casas à frente do rei adversário intransponíveis. Então, isso aqui é um padrão para a gente dar checkmate com rei e torre contra rei, apesar de haver um peão aqui. Outra posição característica, torre C8, com esse peão aqui de H6, ocupando aqui, atacando a casa de fuga. Brancas jogam e ganham. Olha aí, pessoal, que bacana. Cavalo C3. E aqui o segredo está no seguinte, em atacar a casa E4. E a dama atacada pelo bispo não tem o menor problema, porque a função dela é justamente manter essa casa atacada. Então, quando o cavalo vem para C3, ele acaba dando checkmate, porque o rei não escapa por E4, não escapa por C4, que está atacado também pelo cavalo de E5, e não escapa por D6. Brancas jogam e ganham. Dama por E6, checkmate. E olha só, peão na sétima, nem precisou coroar. Brancas jogam e checkmate. Com torre F6. Vejam aí a torre apoiada pela dama, que faz aqui uma verdadeira barreira na quarta fila. Mais uma posição. Dama por G5, checkmate. E essa, pessoal? O que você acha? Dama H5. Veja que a torre mantém o cavalo pendurado, cravado em G8. Ele não pode sair para defender o cheque, porque senão o rei está atacado pela torre. E vejam que não é H6, tem que ser H5. Brancas jogam e ganham. Já é o enésimo mate que a gente vê nessa casa. Dama G7, checkmate, apoiada pelo cavalo. Brancas jogam e ganham. Aqui temos duas opções. Dama D8, que são as duas peças pesadas em colunas contíguas, ou Dama E7, apoiada pela torre, aproveitando que a torre de G8 não permite a saída do rei. Mais uma posição interessante. Cavalo C5. Vejam como as colunas dominadas pelas torres impedem qualquer saída do rei. Então, alguma peça que desse cheque aqui, podia ser um bispo ou uma dama à distância, mas não existem. Então, o cavalo de A4 para C5, ocasionando aí o checkmate. Mais uma posição, esse padrão aqui também é recorrente. Torre D8, checkmate, as duas peças pesadas nas fileiras contíguas. Brancas jogam e ganham, padrão visto várias vezes. Dama por G7, dessa vez apoiada pelo bispo. Tudo isso aqui de partida real, gente, certo? Até a gente pode ver, deixa eu voltar aqui a partida anterior. Como é que esse bispo foi ficar aqui, né? É que o jogador errou, né? Olha aqui a posição como é que era. Bispo, veio cavalo E4, a torre está sufocada. Cavalo por E4, F5, bispo por F8. Ao invés dele tomar o bispo com a dama, ele tomou o cavalo em E4. E aí veio dama por G7, checkmate. Bom, padrão aí que a gente viu algumas vezes já. Torre H8. Mate com peças pesadas. Brancas jogam e ganham. Esse padrão também é bastante comum. Um cavalo em F6, aqui havia um fianqueto. E vejam que as negras acabaram trocando o bispo aqui de G7 por alguma outra peça.
e as brancas mantêm o bispo de casas escuras. Esse bispo aqui é um verdadeiro monstro quando consegue atacar um roque nessa situação, gente. Mas aqui o lance é dama H7, checkmate. Bom, última posição, nada complexa. Ponto F7 muito vulnerável, né? Dama por F7, checkmate. E vejam o papel desse bispão aqui em A3 impedindo o roque das negras. Quer dizer, não tem como tá impedido de rocar, mesmo que tivesse defesa aqui, algum ataque acaba entrando por uma diagonal dessas que impede o rei de se movimentar. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir. Bons jogos a todos.